Glória a Deus, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui na reunião da reconstrução, aqui na Avenida dos Expedicionários 80, bem aqui no coração de Campinas, tá? Hoje eu não sou pastor dessa igreja, o pastor dessa igreja aqui de Campinas é a nossa pastora Thaís Benevente, a nossa líder regional. Eu, pastor Marcos, sou pastor lá de Indaiatuba, do Jardim Morada do Sol, e toda quinta-feira eu estou aqui na sede, fazendo essa reunião da reconstrução. E eu creio que Deus vai reconstruir na tua vida aquilo que um dia o diabo tentou destruir. Tentou, porque não consegue, tá bom? Você precisa crer, você precisa acreditar de todo o teu coração no que, pastor? Naquilo que a palavra diz. Nós não vemos Deus, nós temos a palavra. Creu na palavra, milagre acontece. Fica comigo, compartilha esse vídeo, porque Deus vai abençoar você. Amém, pessoal? Então eu entreguei essa apostila não, esse pergaminho, até vou colocar aqui, ó, tá? Talvez quando você for assistir já passou, mas o que você for fazer, o propósito que você for fazer, você pode escrever no papel, tá? E você vai ver que Deus vai te abençoar também, você vai entender. Amém, pessoal? Então semana que vem vocês me entregam, certo? Certo? Vai ficar comigo, para quê? Para que eu possa orar por você agora, na mesma concordância que você está, porque é uma promessa que diz o seguinte: se dois de vós o quê? Concordar a respeito de qualquer coisa que pedirmos, a Bíblia diz que isso é concedido pelo Senhor que está no céu. Entendeu? Se eu concordar segundo o que está escrito, tá? Porque o que está escrito é a vontade de Deus. Eu quero ouvir a Deus, então tem que ouvir o que está escrito. Eu não tenho que ouvir o que o doutor vai aprender o que ele aprendeu na ciência. Entendeu ou não? Nas verdades que ele aprendeu, mas a verdade de Deus é maior que qualquer coisa. Então vamos ficar na palavra de Deus, amém, pessoal? Para nós usarmos a fé. Glória a Deus. Então nós estamos estudando aqui o livro de Neemias. Vamos lá para Neemias. Vamos lá para o capítulo 1. Vamos terminar o versículo 11, o sentido da oração, e entrar no capítulo 2, amém, pessoal? Para depois nós irmos para o capítulo 3, que é a reconstrução das portas, entendeu? E nós vamos estudar sobre 10 portas, a reconstrução. A primeira reconstrução é a porta das ovelhas, que tem um grande significado para nós, amém, pessoal? Porque se você não for ovelha, Deus não pode te guiar, né? Eu tenho um problema, tenho uma dificuldade. Se eu não permitir o Espírito Santo falar comigo, não funciona. Entendeu? Então vamos lá. Vamos primeiro aqui, Neemias, deixa eu pegar aqui, por favor. Neemias, capítulo 1, versículo 11. Diz assim, ó. Neemias, capítulo 1. O versículo 11. Ele vai falar o seguinte assim, ó. Ah, Senhor, estejam atentos. Olha a oração de Neemias. É como se eu chegasse: Fabrício, esteja atento, chamando a atenção dele para mim. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Francisco, esteja atento ao que eu estou te falando, entendeu ou não? Entendeu, Sandro? Preste atenção, eu estou chamando a atenção. Ele está chamando a atenção de Deus para ele, querendo que Deus focasse no que ele ia falar. Conseguiu entender? Porque é o que sai da tua boca que te contamina e o que vai acontecer. É uma lei espiritual. A palavra de Deus não é para ser lida, é para ser estudada e praticada. Senão não funciona, porque é o próprio Deus falando aqui. Então o Neemias está orando, ó. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Entendeu ou não? Hein? Sim. E a orações, ó, a oração do teu servo e a oração dos teus servos. Agora ele vai falar assim, ó, que deseja fazer o que? Temer o seu nome e dar-lhe graça. Agora ele vai pedir graça, ó,
e dá-lhe graça perante este homem, porque ele vai se dirigir a um homem, tá? Então eu era copeiro do rei. E encerra a oração dele. Ele vai pedir graça perante um homem que era simplesmente o manda-chuva da casa. Era um homem que tinha o poder de matar, de roubar, de fazer o que quisesse naquela época. Entendeu? E tinha um poder na sua mão. E ele era o copeiro, cara. Ele estava diante de um homem que poderia fazer tudo para ele. O Neemias não estava num lugar qualquer. Você não está num lugar qualquer. Por isso que quando Adão pecou, eu já falei com vocês aqui, a primeira coisa que Deus fez com Adão é situar ele. Adão, aonde você está? Ele não fala, Adão, você pecou, né? Adão, você é desobediente, cara. Além de você não comer do fruto, ele não chegou dando pedra no Adão, não. Ele chegou situando o Adão entender onde ele estava. Então a sua vida vai mudar quando você começar a entender aonde você está. Preste atenção nisso. E aonde você quer chegar. Conseguiu entender? Hein? Então identifica você. Como está a tua vida hoje? Como você está? Então Deus chega para Adão e fala, Adão, onde está? Aí ele vai falar, eu estou nu. Eu vi a voz do Senhor passeando e me escondi. Aí Deus falou, mas quem te mostrou? Não é para você estar aí, cara. É para você estar em outro lugar. Porque ele saiu da presença de Deus. Conseguiu entender? Então Neemias se identifica. Ele vê o problema das pessoas. Preste atenção, Deus vai abrir portas para você. Mas ele não vai abrir porta para você. Ele vai abrir para pessoas. Para você ajudar pessoas. Você entender? Hein? Porque ele está orando para ele, mas ele está orando por um povo que estava sofrendo. Ontem eu falei na igreja que eu estou fazendo essa campanha lá também, que quando você ouve alguma coisa, você chega na igreja aqui e você vê algo errado. Estou dando um exemplo. Aquilo ali não é para você falar, é para você orar. E talvez até para você resolver aquele problema. Conseguiu entender? Hein? Se você começar a resolver problema, você não vai procurar pessoas. As pessoas procurarão você. Conseguiu entender? Neemias está lá na casinha dele, tranquilo, trabalhando, ele ouve. Não ouve? Não foi assim que começou a história? O fato? Como é que está o povo lá na sua casa lá? O povo está na miséria, o povo está sofrendo, porta queimada a fogo, o povo sem segurança. Ele ouviu. Ele poderia falar, sabe uma coisa? Esquentar a cabeça, não. Neemias era ovelha. A primeira porta que vai ser edificada vai ser a porta das ovelhas. Se você não for ovelha, Deus não abre porta. Por isso que ele vai falar o seguinte assim, ó: atende a oração do teu servo e dos teus servos que desejam temer, que vão te obedecer. Em outras palavras, pode falar que eu obedeço. Você quer de fato, de verdade, resolver o teu problema? Sim ou não? Sim. Então pega o teu entendimento a partir de hoje e joga fora. Esquece. Esquece os meios naturais. Entendeu ou não? Hein? Para de tentar agir pela tua cabeça a partir de hoje. Para de querer resolver os seus problemas sem antes do que eu vou te falar agora, no capítulo 2. Entendeu ou não? Você quer que Deus te ajude? Você precisa aprender a ser humilde. Humilde de coração.
Humilde de coração é você ter um coração aberto, um coração preparado para aprender. Está me entendendo ou não? Por exemplo, hoje eu estava evangelizando ali, né? Aquele rapaz não falou que ele era pastor? Ele mostrou até a carteirinha dele. Eu não falei nem que sim, nem que não. E deixei, ele é pastor, então deixa ele orar. Eu só fiquei auxiliando. Quem dera que todos vocês se fossem pastores. Né? Entendeu? Moisés era humilde, falou: quem dera. O Josué falou: você tem ciúme de mim, Josué? Falou: não, que todo mundo fosse, quem dera que todo mundo fosse profeta aqui. Entendeu ou não? A humildade é saber aprender. Eu não tinha nem metade da paciência aqui não, para pregar para aquela mendiga. Mas era com ele o negócio, não era comigo. Ele comprou, eu fiquei auxiliando ele ali. Entendendo? Aí o que ele não conseguiu fazer, levar lá a Cristo, eu já fiz. Ele falou: só estou esperando. Eu estava esperando isso. Então entrega a sua vida para Jesus. Ó, minha senhora. E a mulher ficou brava depois. Né? Entendeu? Quem está lidando com potestade do ar na rua? Você tem que saber com quem você está lidando. Então o seu coração tem que estar aberto. Temer a Deus é respeitar Ele como, não é ter medo, é temor, é respeito. Porque Ele vai estar diante do rei e Ele vai pedir graça. Graça significa favor. Achar graça é achar favor, achar ajuda de pessoas que Deus vai levantar para te ajudar. Você está me entendendo ou não? Porque aqui na terra Deus usa homens, pessoas. Até comentei com a minha esposa, eu falei para ela: amor, se você não aprender a estar debaixo de autoridade, nunca você será uma autoridade. Porque Deus só levanta pessoas que estão debaixo de... Eu não sou o pastor dessa igreja. Quem é o pastor aqui é a pastora Thaís. Ela é uma mulher. Eu respeito ela e a posição dela. A minha honra é a ela. Ah, trocou ela, é o Fabrício, agora é o pastor. Sim, senhor, meu pastor. Não importa. A pessoa é a posição que ela se encontra diante de Deus. O temor é isso. Por isso, por exemplo, se eu tenho alguém limpando o banheiro ali, eu não vou entrar ali sem primeiro respeitar a autoridade que está limpando o banheiro, mano. Ó, por favor, você poderia uma dificuldade aqui, por favor, você poderia permitir, agora está difícil aqui, porque doido com a rei não espera, né? É a coisa mais rápida do mundo, quando não dá nem tempo de pensar quando ela vem. Você pode estar na frente do presidente, do rei, você na hora, não avisa não, meu irmão. O negócio aperta e sai, igual neném quando está para nascer. Hein? Ô meu senhor, o negócio está difícil, só meu velho. Chega com eu, meu irmão. Com temor, com respeito, irmão. Eu sou pastor, não vai funcionar. Então vamos lá. Então ele vai pedir a Deus para Deus abrir portas. Então um segredo para Deus abrir qualquer porta para a tua vida, porque a primeira porta que ele vai reedificar chama porta das ovelhas. Daqui a pouco a gente fala dela. Então antes de Deus abrir qualquer porta, ele vai pedir, ele fala: Senhor, me dê graça diante desse homem. Mas por que ele pediu graça? Ele pediu graça porque no coração dele e no coração das pessoas que estavam com ele, ele estava determinado a obedecer o que Deus mandasse ele fazer. Porque às vezes Deus vai mandar você fazer uma coisa que você não quer, aí não funciona. Lembra do Naamã? Lembra do Naamã? O Naamã queria descer no Rio Jordão. O pensamento dele era o quê? Que o profeta botasse a mão na cabeça dele, orasse por ele. E o profeta nem atendeu ele, mandou o auxiliar dele atender ele e falou: vai tomar um banho no Rio Jordão, vai tomar banho. 7 mergulhos, você fica curado da lepra. Isso é o brabo. Mas a palavra era aquela, ele tinha que ter temor no coração. Não, sim senhor, eu vou obedecer. Para mergulhar 7 vezes, vou mergulhar. A Deus mandou. Eles são bravos, são chateados, não é pano e farpar, rios melhor do que ele. Eu poderia ir para lá e sair indignado, eu morrer leproso.
Aí o colega dele lá, o amigo dele, fala para ele assim: ô Naamã, se o profeta mandasse você fazer alguma coisa, você não faria? O que custa você dar 7 mergulhos aí, meu filho? Não vai custar nada para você. O problema dele era orgulho. Eu sou o general, não queria tirar farda perto de todo mundo, mostrar nudez, mostrar lepra, mostrar tudo. Entendeu, não? Só quer saber de uma coisa? Eu já estou lascado aqui, eu vou descer isso aqui. E foi curado. Então o seu coração tem que ser um coração disposto a ouvir a Deus. Eu vou falar uma coisa para você, e muitas vezes Deus vai falar uma coisa que você não quer ouvir. E é por isso que muitos perdem a bênção de Deus, porque já está com a mente programada com uma atitude. Não vai acontecer assim, não vai acontecer assim. Vai acontecer do jeito de Deus, mas vai acontecer. O que você quer, Deus vai fazer, mas não do seu jeito, mas do jeito dele. Fala comigo assim: não é do meu jeito, é do jeito certo. Tem que seguir a receita do bolo, irmão. Mudou na receita, não tem como, é o jeito. Tem uma maneira de operar. Estão me entendendo ou não? Amém, pessoal? Amém. Então ele faz com temor. E aqui no capítulo 2, preste atenção. No capítulo 2, no versículo 1, dia normal, ó, normal. Ele está lá trabalhando, só que o coração dele estava triste. Estava triste por aquilo que ele ouviu. Então você ouve uma notícia, você fica com aquilo no coração, você acaba se entristecendo. E a tristeza impede você de ouvir a Deus. A tristeza impede. Depois você estuda Lucas, se não me engano, 24, vai falar do caminho da Emaús. Jesus está no meio deles e pergunta: por que vocês estão tristes? Eles não viam. A tristeza faz cegar você. Não fica triste não. E se você está triste, é sinal que você está olhando muito para as lutas, pensando nos problemas. Aí você se entristece. Está me entendendo ou não? Então eu tenho que focar minha mente, meu pensamento. Eu paro de pensar no fato que me deixa triste e vou pensar na promessa que me deixa alegre. Entendeu? Conseguiu entender? Em vez de eu ficar pensando no fato, por que eu caí no buraco, por que eu perdi tudo, por que eu errei, por que eu fiz isso. Não, eu já fiz mesmo, irmão. Então vamos pensar como é que é sair daqui. Aqui é para reconstrução. Começa quando você começa a pensar o que fazer para reconstruir. Não é o que fazer, ficar lamentando o que você perdeu. Perdeu, meu irmão. Deus vai dar de novo. Levanta a cabeça e vai para cima. Então, vamos ler. Sucedeu que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava eu posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca estive triste diante dele. Nunca, irmão, Neemias trabalhava com tristeza, mesmo sendo levado para o cativeiro. Você vê que ele tinha como é que se fala mesmo? Um posicionamento. A luta do cativeiro, da perca de Jerusalém, da saída de Jerusalém, não entristeceu o coração dele. Ele nunca esteve triste, nunca trabalhou chateado. Senhor, eu estou aqui, depois já perdi minha casa, perdi isso, perdi aquilo. Ele podia ficar lamentando. Não, ele nunca esteve triste, até quando ele ouviu a má notícia. Mas a má notícia gerou nele uma expectativa de uma mudança de vida. Consegue entender isso que eu estou falando para vocês? Uma má notícia, repete comigo, uma má notícia pode gerar em mim uma expectativa de uma mudança de vida. Como isso? Resolvendo o problema. Se tem um problema, eu posso resolvê-lo. Então, quando ele ouve que o povo estava perdido, o povo estava, numa situação difícil, todo quebrado, o que ele pensa? Eu vou buscar Deus, eu vou orar. Onde ele orou, confessou o pecado, identificou o problema. Nós estamos aqui pela nossa obediência. Agora, Deus, me dá graça diante do rei para me poder edificar. Eu vou resolver esse problema. Ele deve ter falado aqui a oração, um modelo. Mas você acha que o Neemias falou só isso?
Então a gente fica 1 hora orando, quanta coisa você não fala? Se for escrever a sua oração, dá umas 10 páginas. Não é verdade? Hein? Ele deve ter falado uma oração desse: Senhor, me dá condição, abre porta para mim, eu vou ajudar esse povo, Senhor. Missionário não fez essa oração? Olhou para a televisão, olhou para o povo, olhou para a televisão, olhou para o povo, olhou para a televisão e falou: Senhor, não tem ninguém falando do Senhor isso aqui. Se o Senhor me der a condição, fala. Pede. Pede. Ô Jesus, ninguém está fazendo aquilo. Dá condição para mim fazer. Eu vou resolver o problema de um monte de gente. Aqui está o segredo da prosperidade, mano. Abrir porta para você. Entendeu ou não? Você quer que Deus abra porta? Sim. Você quer mesmo? Sim. Mãe, Deus vai abrir, não vai botar tanta coisa na tua mão. Irmão, imagina uma prosperidade que você nunca viu. Pensa pequeno, não. Hein? Abra a tua mente. Deus tira o Abraão assim, logo você vai ser um pai de uma multidão de gente. E Deus mandou ele contar a estrela, cara. Abraão, 1, 2, 3, 4, 5, você não dá não, sabe? Muita coisa. É assim que eu vou ser. Vou ser grande. O homem não tinha nada, o homem um velho, mano. Uma mulher estéril, tudo acontecendo contra. É assim que Deus chama. Chama quando você não tem condição nenhuma. Não fica olhando para a luta, não. Não fica, Deus, eu não tenho condição. Se você tivesse condição, ele ia tirar toda a sua condição para você ficar sem condição para ele fazer um milagre. Porque você ia confiar no teu braço, você vai confiar na tua riqueza, não vai funcionar. Você vai confiar no seu talento, não vai funcionar. Então preste atenção aqui, por favor. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Ele fez uma pergunta: ô Fabrício, por que está triste, rapaz? Você não está doente? Está triste por quê, Renato? Ô Lu, você está triste, rapaz? Dá um exemplo, né, mano? Ô Silvio, você está triste por quê? O que aconteceu com os neném lá? Hein? E aí, Francisco, você está triste aí, mano? É, Nonato? É, Sandra? A Sandra estava com um óculos bonito hoje, mano. Ah, Sandra é chique, Ela vai casar, mano. Por que você está triste, minha filha? Ah, pastor, essa banana dele não dá mais cacho, não. Mas comigo vai dar. Fala que banana só dá cacho uma vez só, depois tem que cortar. Não, comigo vai dar. Essa bananeira aqui vai dar cacho. Vai dar 2 cachos, vai dar 3 ainda. Porque o Deus que eu sirvo vai fazer ela produzir cacho. Não, essa bananeira aqui vai ser a diferente de todas, se você crer. Você sabia que Deus gosta de gente assim, mano? Gente louco, meu pai entrar no céu é doido, irmão. Teve uma irmã que chegou para mim: pastor, eu quero ser um crente normal. Eu falei: aqui na minha igreja não tem crente normal não, mano. Aqui só tem gente doido. Ele falou: é, pastor, é moleque engravida no pensamento. Porque só acredito que cobra vira pau. Não, que cobra vira pau e pau vira cobra. Ah, mas não é verdade, mano? Aqui só tem gente aqui que tocou na terra vira piolho. Água, sangue, o que mais, irmão? Esse é o nosso Deus. Não adianta servir a Deus. Eu não estou sentindo. Você está sentindo, não, você está sentindo vontade de desistir, meu irmão. Você está sentindo vontade de meter o pé na barraca. Você está sentindo vontade de andar por sentimento? Para, você tem que andar pelo que está escrito. Se ele falou, eu vou me consagrar. Por que está triste? Não está doente? Isso não é tristeza de coração? Então ele temeu, temi muito em grande maneira. Falei: rapaz, o rei falou para mim que eu estou triste, cara. E eu tenho, como é que eu vou falar com ele? Você já tentou falar com uma pessoa que deu refém na barriga? Hein? Falar com a pastora, como é que vocês ficam? Ai, meu Deus do céu. Quando ela liga para mim: pastor Marco, é bom onde eu pequei? O que eu fiz? Quero falar contigo. Falei: meu Deus do céu, o que eu fiz de errado, meu chefe chama você? Eu tenho um particular com você, hein? O que você pensa na sua cabeça?
O Neemias deve ter dado uma dor de barriga nele, ele ficou tremeu, irmãos, oh meu Deus do céu, ele está lá em pé, né? E disse o rei, ele disse, ó, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, agora ele vai contar o problema que ele ouviu, ó, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, tendo sido consumidas as suas portas ao fogo. O rei, como é que eu poderia estar aqui feliz? Lá na casa do meu pai, o pai está sofrendo, o rei. Ele já tinha orado pedindo a Deus para abrir porta. Irmãos, aqui está o segredo. Todas as vezes que você for fazer uma entrevista, falar com alguém, ora antes. Pede a Deus graça. Amarra o demônio na vida da pessoa que você for falar. Entendeu, irmão? Porque a fé não é de todo mundo, não. 2 Tessalonicenses, capítulo, se eu não me engano, é 1 ou 2 Tessalonicenses, acho que é o capítulo 2, que fala que a fé não é de todos. Se eu não me engano, é isso mesmo. Acho que é 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Coloca para mim aí, o de Deus. Porque a fé não é de todo mundo, não. O demônio pode entrar na vida que a pessoa e atrapalhar você. Amarrar a sua causa que está lá na justiça e não sabe. O advogado não luta por você. Demônio não entra nele. Eu já expulsei um demônio de uma mulher, não vou falar o nome aqui, mas o que o demônio falou. Não vou falar aqui porque eu estou no ar. Eu estou na autoridade lá. Porque está resolvendo o teu problema. E não deixava resolver. Segunda, era o versículo, capítulo 3, versículo 1. Segunda. Olha, irmão. Pede a Deus graça. Ó, no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Às vezes ela não tem livre curso. Ela não entra. O diabo não deixa. A pessoa crê. Se não acha graça. Está me entendendo, irmão? Tenha livre curso. Ó. E seja glorificada. Sabe o que significa isso? Que ela vai produzir milagre na tua vida. A palavra de Deus sendo glorificada é porque ela produziu milagre. Entendeu ou não? Porque aquilo que Deus disse vai funcionar, vai fazer, vai cumprir. E aí a glória vai para Deus. Conseguiu entender? Orai por nós, ó, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Versículo 2, ó. Para que sejamos livres de homens o quê? Dissolutos e maus, porque a fé não vai nessa não, irmão. Ora a Deus, irmão. Pega teu currículo, apresenta diante de Deus, apresenta teu chefe, apresenta aquela pessoa, porque ela pode ser usada pelo cão para impedir você. Você não acha graça, e a coisa não vai. Você tem que ficar quietinho, você não vai falar em voz alta, né, irmão? E eu estava resolvendo um problema num banco, e o rapaz resistindo, não, foi demônio, você vai sair disso, ó. Você sai dele, sai da mente dele. Diabo, você está amarrado, sai da mente. Mas bem baixinho para ninguém ouvir. Sai dele, vai, sai, te amarra o espírito. Está na mente dele, perturbando a mente dele. Soltar. Meu Deus, me dê graça nisso. Principalmente vocês que trabalham com dinheiro. A pessoa está lá comprando aquele negócio, daqui a pouco ela desiste. Demônio já entrou, já disse, já, o negócio foi por água abaixo. Está me entendendo ou não? Hein? Faz essa oração. O Neemias pediu antes. Me dê graça. E na hora que ele chega para o rei, olha o que o rei vai falar para ele. Preste atenção, volta lá. Ó, capítulo 2, vamos lá. O versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando as cidades e o lugar do sepulcro dos meus pais assolado, tendo sido consumido as suas portas ao fogo? Então o rei me disse: preste atenção aqui. O rei vai falar para ele: o que me pedes agora? O que você quer agora? E a Bíblia diz: então orei ao Deus dos céus.
Irmãos, aquilo que você está pedindo, você tem que orar a Deus, para Deus dar graça, para Deus colocar a mão, porque Ele vai fazer um pedido agora para Deus abrir portas. É o seu projeto, vocês vão entender. Olha o projeto desse homem, olha como é que ele não chega de mão vazia diante do rei. Ele não chega, rei, quem sabe, olha, se você puder, mas ele não fala nada, ele é bem específico, ele é bem claro no que ele queria, porque se você não for específico, não for uma pessoa clara, não souber o que você quer e ficar em dúvida, Deus não vai poder te abençoar, entendeu ou não? A dúvida, Deus não opera. O que você quer? O que você está me pedindo agora? Ele ora a Deus, e depois que ele ora, olha o que ele vai fazer o projeto para Deus abrir porta. Vamos lá. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envie a Judá, cidade dos meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove o rei me enviar, me apontando um certo tempo. Você vai estar onde? Não, volta quando? Preciso de você aqui. E disse meu rei: se parece bem, agora ele dá o projeto: dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá. Eu quero carta. Você tem que fazer uma carta para mim, senhor? Para os governadores. Olha, porque ele vai ter, olha a visão do cara. Ele quer falar diretamente com o governador, mas ele vai lá na política, ele vai lá no escalão mesmo, um simples copeiro. Olha o pensamento, se parece bem, me deem cartas para os governadores além do rio, para que me dê passagem até que eu chegue lá. Eu quero que o senhor abra as portas para mim, para que eu chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade. Me dê madeira para esse propósito, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei nos deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Porque se Deus não colocasse a mão, não funcionaria. Você pode ter um monte de projeto, mas se você não orar, meu filho, não vai funcionar. Você pode, não vai funcionar. Não vai, irmão. Que Deus não colocar a mão no que você dá. Aí você tem um projeto, você tem um sonho, não ora, irmão. Irmãos, Deus abre porta para a ovelha. A primeira porta que Ele vai reedificar se chama a porta das ovelhas. Neemias capítulo 3, versículo 1. Vamos ler aqui, pessoal. E levantou, quer ver? Vamos ler aqui Neemias 2:20. Vamos lá. Então lhe respondi e disse, ele está falando com o Sambalat, com o Gesem, com o Tobia, lá que o povo que quando vê que você vai querer fazer as coisas, todas as vezes que você for querer fazer algo, pode esperar, vai vir gente para atrapalhar. E às vezes que as pessoas estão mais perto de você, hein? Não vá acreditar. É até bom que eles não acreditam mesmo, porque é você que tem que acreditar. Não vai esperar a ajuda de ninguém, espera de Deus. Eu estou só resumindo o texto aqui para você ver. Porque ele vai chegar em Jerusalém e não vai contar para ninguém o que Deus colocou no coração dele. No versículo 11 fala sobre isso. Mas quando o Sambalat, o Gesem e o Tobias ficar sabendo que ele está ali para reconstruir, vai começar a vir as lutas. Aí ele vai falar para eles assim, você fica na sua aí, mano, porque o Deus dos céus é que vai fazer a gente prosperar. E nós somos seus servos, e nós levantaremos, edificaremos, mas vós não tem parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Quer saber de uma coisa? Quem vai me ajudar a fazer essas coisas aqui é Deus. Deus vai abrir porta para mim. E a primeira porta, e levantou-se Eliacibe, o sumo sacerdote com seus irmãos,
O sacerdote edificar a porta do quê? Do gado, como também se levantar as suas portas até a torre de Meá, e consagrar até a torre de Ananel. Então ele vai começar, ali fala gado, mas tem tradução que fala porta da ovelha, a primeira porta a ser edificada. Porque se você não for uma ovelha, uma pessoa que deixa se instruir, Deus não pode edificar. Ele vai edificar várias portas ali que simbolizam a nossa vida. E Deus quer abrir. Você crê nisso? Amém. Você crê que Deus quer abrir na tua vida portas? Então tenha um coração aberto para ser guiado, para ser dirigido pelo Senhor. Pega o teu projeto e apresenta a Deus. Deus, em nome de Jesus, me dê graça. Me dê graça. Porque Deus vai levantar pessoas para te ajudar, como levantou com eles. A mão de Deus vai vir sobre a sua vida. Você tem que acreditar. Entenda isso. Se Deus não colocar a mão comigo, eu estou vendo cada coisa acontecer, que não tem como, pessoal. Não tem como. Não tem. Se eu for falar para você, não tem como. Estou olhando meu esforço aqui. Entenda isso. Você tem que acreditar. O que você escreveu, coloca para mim, ó. É Salmo 27, o versículo 4. Tem tradução aqui que fala a porta do gado, mas é a porta das ovelhas. Entendeu? É a primeira porta. Simboliza o temor de Deus. Simboliza sacrifício da carne. Você deixar de ouvir o seu pensamento para confiar no pensamento de Deus. É você depender de uma direção. Olha o que diz lá, Salmo 27, 4. Uma única coisa que peço ao Senhor. Troca essa tradução aí. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei. Então aquilo que você escrever, busca Deus, mas busca a direção como fazer. Você não tem um propósito? Tem ou não tem? A Bíblia diz que para todo propósito há um tempo e há uma maneira de fazer. Entendeu ou não? Então qual é o seu propósito hoje? Hein? O que você sabe fazer? Estou dando um exemplo. Você quer que Deus abra porta aonde? Na vida financeira. Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida sentimental? Ah, pastor, financeiramente estou bem, mas sentimentalmente não pode estar mal. Entendeu ou não? Então identifica que porta que você quer que Deus abra para você. Eu não vou pedir uma porta de casamento. Eu estou casado, né, irmão? Eu estou passando fora. Hein? Mas se tem alguém solteiro, Deus abre a porta para mim, Senhor. Deus é melhor ser idoso do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Se um cair, Deus. O outro levou do seu companheiro. Agora sozinho, se o senhor diz, quem vai? Ó, quem vai? Não tem como, porque a porta é Ele. Ele é a porta. E você tem que entrar por Ele. O que significa isso? Eu preciso ouvir a Ele. Entendeu? Hein? Ele é a porta de todas as portas. Então o gerente do banco não é a porta. A ciência é uma porta, mas não é a porta.
O médico é a porta, mas não é a porta. A IA é uma porta, né, mamãe? Mas não é a porta. A IA não faz milagre, mamãe. A IA, ela dá o entendimento, mas não resolve o problema se você não fizer, não seguir os passos dela. E se Deus não botar a mão no pau, não tem IA, não tem IE, não tem IU, não tem nada. Você consegue entender isso? É Ele que aporta um dia. Por exemplo, o pedreiro, ele pode jogar o quê? O cimento, não é isso? Misturar com a pedra, mas quem faz secar? Não é Deus. Porque se Deus falar não seca, não seca, não tem sol, não tem nada, meu filho. Porque é o cimento, é a química que está ali, não é assim? É igual o gesso, interessante, falou que o gesso, você pega o gesso, bota na água, não é? E não mexe, ele não endurece. Mas se você mexer, já endurece na hora. Interessante, eu vi o gesseiro aplicando gesso. Falei, rapaz, está botando gesso aqui, está jogando água, vai endurecer. Ele falou, não, pastor, não vai endurecer não. Falei, rapaz, eu quero ver esse negócio aí. Aí ia mexendo aos pouquinhos. E o que ele mexia, endurecia na hora. Então é Deus que faz, não é você. Então você tem que buscar Deus. Porque Deus quer abrir a primeira porta para você, a porta chamada ovelha. Seja uma ovelha, seja guiado por Ele, não anda pela tua cabeça. Você vai ver, se você confia em Deus, a confiança no Senhor, preste atenção. Escuta o que eu vou falar para você que está me assistindo aí, preste atenção. Acorda, minha filha, acorda, dá um tapinha, se aplauda Jesus assim, ó. Isso, você não dormir, preste atenção, já estou encerrando cada hora. Toda dependência de Deus traz ansiedade, traz preocupação, traz inquietação. Que o negócio não acontece, você fica assim, meu Deus, não está acontecendo nada, tem tanta coisa para resolver, parece que não está resolvendo nada. Ai meu Deus do céu, ai. Aí você fica em casa, né? Aí daqui a pouco você não vigia, que desgraça de vida, cara. É toda a mesma coisa, meu Deus do céu, não muda nada. Só estou envelhecendo aqui num caso, dando um exemplo. Nada, né, mano? Nada. Estou entendendo, não entendo o código Morse. Nada acontece. Aí você fica em casa chateado, você fica aborrecido. Essa luta que não acaba. Esse homem que não se converte, essa mulher que não se converte, o dinheiro que não chega, eu dou dízimo, eu dou oferta, nada acontece. Não é assim, pessoal? Hein, Deus? Não é assim? Você acha que eu já não fiquei assim também, meu irmão? 31 anos com Jesus. Mas quando você descansa, a hora que você confia e deixa Deus trabalhar, você vai começar a viver milagres. Mas o difícil é isso, pessoal, é ser ovelha. A gente quer fazer tudo pela nossa cabeça, e Ele não abre porta, porque quem abre é Ele. Enquanto você não descansar, Ele não faz. Por isso que na igreja orou, e Deus que colocou no coração dele edificar. Não foi ele, foi Deus que fez. Não é você que faz, é Ele. Você tem que ouvir. Se quiseres, Isaías 1,19, se quiser, você quer mudar? Está disposto a ouvir? Está disposto a acreditar? Acreditar no que, pastor? Nas Escrituras. Porque Ele é a porta. Procura para mim aí, que diz assim, olha, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, vai encontrar pastagem. Se você entrar pela cabeça, o outro não vai encontrar pastagem. Entendeu?
Ah, não, mas eu tenho um mentor aqui. Mas quem que é o seu mentor? Eu posso ter você como mentor. Entendeu? Que você vai me entender, vai me ensinar o que você sabe. Mas colocar o que você sabe, o que eu estou aprendendo em prática, aquilo funcionar, eu preciso de Deus. Um médico sabe fazer o quê? Operar, não sabe? Mas quem vai cicatrizar? Tem que ter ajuda de Deus. Eu sou a porta. Se alguém, preste atenção nessa passagem, vocês vão entender ela. Se alguém entrar por mim, por ele. Esse por é uma conjunção que está julgando uma ação falada de uma pessoa. Por isso que Jesus é o verbo. Na língua portuguesa, o verbo é que dá ação ao sujeito. Como é que eu vou conjugar o verbo? Se eu quero encontrar o sujeito, como é que eu faço? Vamos voltar na escola aí. Como é que você acha o sujeito? Tem duas perguntinhas. Quem é o que, o que é o que? Não é isso? Não é assim ou não? Ou estou errado? Quem é que me mandou lá? Quem é que me mandou tomar banho? Foi o sujeito. Banhar. É um verbo, né? Não é isso? Correr. Eu corro. Né? Quem está mandando correr? Quem é que está mandando correr? Que dá ação ao verbo. É o sujeito. Quem é o sujeito? Então Jesus é o sujeito. Não, Jesus é o verbo. Que dá ação a mim e a você. Que faz você agir. Sem ele você não pode agir. Você tem que ouvir. Você tem que parar. Então fica parado. E vai orando na palavra. Deus, me dá uma direção. E vai orando. Vai orando. Irmão, vai dar uma direção na sua vida. Vai funcionar o negócio. Eu já experimentei muito disso na minha vida. Entendeu? Conseguiu entender? Se alguém entrar por mim, por ele. Consegue entender, Francisco? Consegue entender ou não? Então o que você precisa fazer para você entrar por ele? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Na hora que você pegar a Bíblia, ela saltar aos seus olhos, entendi. Usa a tua fé, funciona. Lembra eu gemendo com dor no pé? Lembra sentado lá quando o irmão foi comprar palmilha para mim? Eu estava em casa orando. Daqui a pouco me veio, eu estou orando assim, me veio um pensamento. Mas a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens, ensinando a renunciar ao pecado e tal. Irmãos, quando eu me veio o entendimento, assim, eu senti de Deus uma força. Foi demônio que está no meu pé. Em o nome de Jesus Cristo, o entendimento. Eu entendi que graça era poder, favor. E demônio, em nome de Jesus, você vai soltar o meu pé agora. Você vai soltar meu calcanhar. Peguei, você vai espírito que está no meu calcanhar. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem. Pá! Meu irmão, dor sumiu na hora. Mas eu senti de Deus. O missionário ensina isso na determinação. Quando ele entendeu, pegou o livro em nome de Jesus. Quando ele entendeu que Deus não ia curar, que Jesus já tinha curado, aquilo soltou os olhos dele. Entendi. O senhor não vai me curar, não. A fé veio, entendimento. A fé é entendimento. Abriu os olhos dele. Quando abriu os olhos dele, ele enxergou. Quando ele enxergou, ele deu uma ordem, resistiu, foi curado. Ele ensinou determinação, mudou a vida de muita gente. Entendeu? A fé, ele falou que até ele tem um entendimento no curso fé. A fé não remove montanha, quem remove é a palavra. É a autoridade no nome de Jesus. E você tem essa autoridade. Na hora que você entender, irmãos, porque Deus é um entendimento. Quer ver? Vamos embora. Agora coloca Provérbios capítulo 8. Eu tenho que ensinar isso para vocês. Né? Que diz assim de Deus, procura aí, ó. Eu sou o entendimento. Eu sou o entendimento. E o que o diabo faz? Cega o seu entendimento. Ele cega
o seu entendimento. Porque se você entende e acredita no entendimento, o entendimento que é Cristo vai abençoar você. Conseguiu entender? Deixa eu ver se eu acho aqui para você. A gente vai orar agora. Pega teu pedido na tua mão aí, cada um. Ele é o entendimento. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Provérbio 8,14. Ó. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o quê? Entendimento. Você tem entendimento. Você tem Deus, irmão. É só você ficar no entendimento. Pelas feridas eu fui salvado. Eu creio nisso. Aí o entendimento que é Cristo, que é a verdade, te liberta. Se você conhece a verdade, conhecer no sentido de acreditar, eu creio, estou curado, está tudo dizendo que você está doente, eu estou curado, onde eu botar a minha mão eu vou prosperar. Isso é determinação. Vai dar certo, Francisco. Você vai abrir o negócio, ela vai funcionar. Deus vai mandar o dia que você precisa. Você está entendendo? A porta vai se abrir, porque a porta é a palavra. Se você entrar pelo entendimento, vai encontrar pastagem, ele vai confirmar o entendimento. Eu entendi isso no dia que eu orei para uma mulher. Eu ficava assim, será que se eu botar a mão na cabeça dela vai ser curada? Mas e se eu botar Deus não curar? E se eu botar Deus curar? Aí ela fala, como é que eu vou saber? Eu tenho que colocar a mão. Aí eu botava a mão na cabeça da pessoa, quando eu ia mandar o demônio pular para fora, eu ficava com medo. Falei, rapaz, se eu manifestar, o que eu vou fazer? Eu era obreiro, não nem era obreiro, nada, eu era membro. Aí eu ficava, meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo me impulsionar para fazer aquilo, né? Aí um dia eu fui na casa de uma mulher visitar ela. Ah, meu irmão, não sei, me deu uma corada. Quando eu botei a mão, o cão manifestou. Mas rapaz, ela funciona. Imporão a mão sobre os enfermos, eles curarão. Mas como é que eu vou saber se eu não botar a mão? Será que funciona? Ah, irmão, eu tinha entendimento, eu tinha que botar. Deus confirma o entendimento. Porque fé é certeza de coisas que eu espero. O que eu estava esperando? Quando eu botar a mão, o negócio vai funcionar. E se não funcionar? Bom, mas pelo menos eu botei. Eu vou usar a minha fé. Você tem essa coragem? Se consagra. Vai isso acontecer? Deus, em nome de Jesus, quando eu colocar a minha mão, aí você fica esperando o negócio acontecer. Certeza de coisa que eu espero. O que eu estou esperando? Aconteceu o quê? O que eu pedi. Eu estava orando com um rapaz esses dias. Aí foi anteontem. Foi sexta-feira. Domingo. Oh, fantástico. Aí eu cheguei para a família e falei para a família assim: qual oração você quer que eu faça? Ora com fé. Ora acreditando que Deus vai fazer. Mas o diabo vai fazer tudo para você desistir. Eu estou dando um exemplo aqui, que é um exemplo claro para vocês entenderem o que é orar e ver a oração respondida. Isso eu falei para o meu